Seu posicionamento, ele precisa antes de mais nada, e é isso que vai tornar você e a sua frase totalmente diferente de qualquer outro palestrante que fala sobre vendas, produtividade e motivação. A primeira coisa, ela precisa estar baseada na sua história. Veja no caso da Juliana e do Guilherme. Subam montanhas mesmo numa cadeira de rodas. Existem outras montanhistas que estejam numa cadeira de rodas e subam a montanha também. Existem outras pessoas, possivelmente, não conheço, mas é provável que tenha. Ou seja, a Ju não é a única, mas ela é a única a se posicionar dessa forma. Ela fala isso ao invés de falar palestras de motivação e superação, te ajudam a superar seus limites. Você precisa superar seus limites para alcançar objetivos mais altos. Olha como isso parece até piada na frente dessa frase que a Ju criou. Você consegue entender? Então, primeira coisa, precisa ser baseado na sua história. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Mercado de Palestras. Aqui a minha intenção é te ajudar a fazer renda extra vendendo as suas palestras para empresas. Então, se você já faz algumas palestras, já fez ou tem vontade de fazer palestras e quer entender como vender, faturar uma renda extra com as suas palestras, olha em mim que eu te falo. Fechou? Meu nome é Lucas Lopes, eu sou cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E nessa nossa aula aqui de hoje, a gente vai ter um repeteco de uma coisa que a gente fez na semana passada e foi legal pra caramba. Análise de um Media Kit. Na semana passada foi o Media Kit do Rodrigo. E essa semana a gente vai analisar o Media Kit do Rafael Bustamante. Bom, só para contextualizar vocês, como que vai funcionar essa análise? Essa análise, ela não vai ser direta sobre o Media Kit, porque a abertura de um Media Kit depende do quanto de curiosidade e interesse o palestrante consegue despertar no e-mail dele. Se o e-mail do cara não tiver despertando interesse, diminui as chances da pessoa, do possível cliente, do gerente de RH daquela empresa, do gerente de marketing daquela empresa, ou até mesmo de alguém de uma agência de palestrantes abrir o seu Media Kit. Então, as coisas começam um pouco antes do seu Media Kit. Por isso que a gente vai começar a análise analisando o e-mail, a abordagem do Rafael, para depois analisar o Media Kit dele, que é uma continuação do e-mail. Você que está chegando aí, que está assistindo ao vivo, você que está assistindo esse vídeo gravado, essa nossa aula gravada, eu só te peço um pagamento por estar aqui vendo esse conteúdo, vendo essa análise diretamente de um contratante de palestras. E quem me acompanha já sabe qual é esse pagamento. É um clique no like. Então, só peço isso para vocês, galera que está aí no YouTube, Rodrigo, Rafael. Se vocês estiverem assistindo pelo celular, é preciso fechar o chat para dar a curtida. E aí depois você consegue abrir o chat de novo. Vocês que estão no Instagram, no Facebook, já sabem como é que dá like, né? E olha só, negar like para canal que ainda é pequeno é pior que negar água, hein? Pior que negar água. Então, ó, não vai perder o céu por besteira, gente. Dá o like aí, não perde a oportunidade. Bom, vamos começar a nossa análise aqui. Então é o seguinte, a comunicação de um palestrante utilizando o Media Kit, e aqui eu já quero deixar claro duas coisas que eu falei, uma coisa que eu falei na semana passada. O palestrante ele deve ter no mínimo 2 Media Kits. Um Media Kit de prospecção e um Media Kit de vendas. Porque o palestrante não deve, até mesmo você que ainda não é um palestrante, está querendo, como eu disse no começo da nossa conversa, fazer renda extra com palestras, ninguém deve entrar em contato com alguém já querendo vender algo. Você já passou por essas situações e você estava aqui do outro lado, você estava no lugar do cliente. Eu tenho certeza que isso já aconteceu. Por exemplo, quando o telemarketing ligou para você te oferecendo alguma coisa. Eu não sei porque o povo faz isso, porque eu mesmo nunca vi e não conheço alguém que comprou algo por esse tipo de abordagem. Deve dar certo, porque senão eles não fariam. Mas eu não conheço ninguém que já comprou algo que alguém do nada chegou oferecendo por telefone. É estranho. Então, a minha principal dica para você, já de cara, palestrante, não tente vender para quem ainda não te conhece. Não tente vender, aliás, não tente vender a sua palestra para quem ainda não te conhece. Porque o Media Kit de prospecção, que é o Media Kit que você vai enviar para alguém que ainda não te conhece, para um prospecto seu, vai vender.
Só que não a sua palestra, a sua imagem, a sua marca vai vender você. Então, se vocês estiverem anotando, já anota isso. O seu Media Kit de prospecção precisa vender a sua marca, a sua imagem, não a sua palestra. Fechou? Segundo ponto, quando você está se apresentando pela primeira vez para um possível contratante, para o seu prospecto, você precisa utilizar o que eu gosto de chamar de estratégia do jornal. A estratégia do jornal não, a estratégia da banca de jornais. Sabe por quê? Imagina, você está passando à frente de uma banca de jornal. Qual que é a primeira coisa que você presta atenção quando você olha para um jornal? A foto daquele jornal. Depois que a sua atenção é captada pelaquela foto, você olha para a manchete. Depois da manchete, se aquilo te interessa muito, você já parou, você já está aqui na frente da banca. Você vai olhar aquele primeiro parágrafo, eu esqueci o nome, mas é tipo uma sinopse da reportagem. E se você gostou daquilo ali, já era. Você vai comprar aquele jornal, entendeu? Então existe uma escadinha uma escala de iscas em que você vai cada vez mais prestando mais atenção naquele jornal. Primeiro pela foto, depois pela manchete, depois pela sinopse e por último pela matéria. Ninguém já começa lendo uma matéria que ele nem sabe se vai interessar ele ou não. Eu tenho o costume de todos os dias entrar lá no site da Globo.com para me inteirar das notícias, e eu sou um bom leitor de manchetes do Globo.com. Eu não abro cada uma das reportagens que tem lá na Globo. Quando a manchete me desperta interesse, aí sim eu clico ali e leio mais sobre aquilo. E eu acredito que a maioria das pessoas são assim. Ninguém aprofunda interesse, conhecimento, ninguém quer entender melhor coisas que não interessam as pessoas. Então é necessário que antes você desperte interesse para aumentar suas chances daquele possível contratante querer saber mais sobre você. E esse interesse começa aqui no seu e-mail. Por isso que eu falei que tudo começa aqui no seu e-mail, beleza? Então vamos começar aqui. Para quem está me acompanhando, fala Walter, fala Léo. Galera, aqui no Instagram, vocês não vão conseguir ver os meus slides, tá? Então eu sugiro que vocês vão lá para o YouTube, canal Fica a Dica Palestrante, porque eu vou começar a compartilhar os slides agora. Slides não, né? A minha tela aqui do meu computador, onde vocês vão ter acesso, vocês vão conseguir enxergar o e-mail do Rafael. Então vamos lá. Como na semana passada eu pedi para o Rafael me mandar o que seria uma abordagem dele ao entrar em contato com um possível contratante. Ele me mandou aqui e a partir dessa abordagem dele, eu vou analisar e eu vou responder agora para você, Rafael, se essa sua abordagem ela está despertando interesse suficiente para abrir o Media Kit. E depois a gente vai entrar no seu Media Kit e fazer a análise dele, tá? Vamos lá, deixa eu ler aqui rapidinho o que o Rafael colocou no e-mail dele. Vamos lá, deixa eu ler aqui. Fala, Lucas, segue meu Media Kit para análise. Mas antes, deixa eu te passar como estou tentando fechar palestras através do meu Media Kit. Beleza, vamos ver. Primeiro passo, tem um banco de dados com mais de 500 mil e-mails. E colocou entre aspas, isso mesmo. É gente pra caramba, Rafael. Muita gente. Isso não é uma crítica, tá? É só... Depois a gente vai conversar sobre isso. Tive um insight agora e eu já queria perguntar para vocês antes da gente continuar. Principalmente para vocês que estão aí no YouTube. Coloca um joinha ou escreve sim se vocês acham isso legal. Eu tô pensando em começar a fazer reações de palestras. Eu tô pensando em pegar alguns TEDs do YouTube e reagir a essas palestras e ao mesmo tempo, sei lá, em que eu tô reagindo ou depois do TED, eu fazer uma análise sobre as possibilidades dessa palestra no mundo corporativo. Se as empresas pedem por esse tipo de palestra que aquele cara fez ali no TED, o que ele poderia modelar ali naquela palestra para conseguir atrair fechamento de palestras pagas dentro de empresas privadas. Pessoal que tá aí no YouTube, dá um joinha, me fala se isso é interessante para vocês. Depois eu vou checar aqui as mensagens para ver se eu inicio esse projeto ou não, beleza? Só para eu não esquecer aqui, senão ia esquecer de perguntar isso para vocês. Então vamos lá, o Rafael falou. Primeiro passo, tem um banco de dados com mais de 500 mil e-mails. Isso mesmo. Segundo passo, envie o meu e-mail no modelo abaixo. Tá, então o e-mail que o Rafael enviaria para essa lista de prospecto aí dos 500 e-mails dele seria o seguinte: assunto, vendas, prosperidade, motivação. Esse seria o assunto do e-mail do Rafael. Corpo do e-mail do Rafael:
o melhor investimento estratégico que uma empresa pode fazer é investir no capital humano. Bum, uma frase só. Ele quis, depois percebam que a única coisa que seria o e-mail do Rafael seria o seguinte, isso aqui em cima é o assunto, ou seja, isso daqui apareceria aqui em cima, não no corpo do e-mail. O corpo do e-mail do Rafael seria composto por essa frase, e é óbvio que o Rafael está acompanhando aqui as nossas aulas, está seguindo as minhas dicas, ele assistiu a análise do Media Kit do Rodrigo na semana passada. A partir das dicas que eu dei, Rafael, danadinho, espertinho, já fez aqui a frase dele para despertar interesse. Beleza, então é o seguinte, o Rafael assistiu as dicas, a aula da semana passada, viu as dicas, queria um e-mail com uma frase só, colocou aqui. Deixa eu só ver o que ele colocou no final do e-mail dele. Segue meu Media Kit para análise, forte abraço, Rafael. Já fiz algumas tentativas com tráfego pago no Insta e Face, não obtive o sucesso. Veja no que pode ajudar. Boa, a gente vai falar sobre isso também. Se eu me esquecer, vocês me lembrem, tá? Isso é muito importante. Vou começar aqui pelos 500 mil e-mails do Rafael, antes da gente falar sobre o conteúdo do e-mail dele em si, tá? 500 mil e-mails é coisa pra caraca. E, Rafael, você deve ter uma puta ferramenta de e-mail marketing que segure esses 500 mil e-mails, né? Porque, pelo que eu sei, quanto mais e-mails você tem, mais cara é a ferramenta de e-mail marketing. A não ser que você use alguma que te libere números infinitos de leads. Mas isso são e-mails pra caramba. Primeira observação muito óbvia. Os seus 500 mil e-mails precisam ser e-mails válidos. Porque senão não vale a pena ter tantos e-mails assim, se você nem sabe se eles são válidos. Mas acho que isso está claro para você. Pode ser que seja meio óbvio, mas pode ser que para outras pessoas que estejam assistindo não seja. Então, já vai aí essa primeira dica para vocês. Segunda dica, tem um site, caso você não saiba se são verdadeiros ou não, se são e-mails válidos ou não, tem um site que, para te falar a verdade, eu me esqueci o nome, mas se você pesquisar no Google, você vai achar facilmente que ele valida e-mails. Então, você joga a sua lista de e-mails para esse site e ali dentro do site ele começa a validar desses 500 mil e-mails, no caso, quais são e-mails válidos, quais são e-mails existentes e quais são e-mails que até foram válidos, mas deixaram de existir. Por exemplo, essa pessoa não trabalha mais nessa empresa. Então, esse site faz essa varredura e te entrega ali desse número total quais são a quantidade que ainda é válido, você pode se comunicar que ele está funcionando. Beleza? É bem baratinho lá, eu acho que a última vez que eu fiz com uma lista de 1.500 e-mails e acho que deu, se eu não me engano, deu R$5. Foi R$5 para verificar esses 1.000 e-mails. Isso é muito importante, porque na hora de você enviar e-mail marketing, se você envia para 500 mil e-mails, por exemplo, e desses 500 mil e-mails tem 250 mil que são inválidos, a sua taxa de spam vai aumentar gigantescamente. E aí, simplesmente porque tem e-mails que não existem mais. Não é que você está mandando spam, é que tem e-mails aqui dentro da sua lista que não existem mais. Então, o que a ferramenta de e-mail marketing vai fazer? A ferramenta de e-mail marketing vai começar... Tem algumas ferramentas de e-mail marketing que vai bloquear seu acesso. Então, apesar de você pagar para ela vai bloquear seu acesso, porque ela verificou uma taxa muito alta de spam. Outras ferramentas de e-mail marketing, elas vão dificultar a entrega daqueles e-mails que são válidos. Então, é muito importante você fazer essa varredura para você aumentar a qualidade do envio dos seus e-mails. Beleza? Então, fica a dica aí sobre a qualidade dos seus e-mails. O Rafael colocou aqui nos comentários, acredito que 10% desses e-mails são quentes. Então, olha que importante, pessoal. De 500 mil e-mails, mais ou menos, se eu não estiver fazendo a conta errada, 50 mil e-mails são reais, são válidos. Olha que perigoso. Então, olha a chance de, por exemplo, o Rafael usar esses 500 mil e-mails e ter uma taxa gigantesca, brutal de spam e ser expulso da ferramenta de e-mail marketing. Prestem atenção nisso, beleza? É só pesquisar lá no Google, limpeza de e-mails, pesquisa alguma coisa assim, limpeza de e-mails, limpeza de lista de e-mails, que aí vai aparecer lá várias opções. Bom, vamos passar aqui para o e-mail. Assunto do e-mail, eu falei na semana passada que não é tão relevante, não é algo que vai decidir se a pessoa vai abrir o seu e-mail ou não. Então, o Rafael colocou aqui, venda, produtividade e motivação. A única dica que eu daria é para que você colocasse
tirasse essas letras de caps lock, escrevesse elas normalmente, sabe? Não precisa estar tudo maiúsculo. Outra, eu não tenho certeza disso, mas eu ouvi falar que ferramentas de e-mail marketing, ou até mesmo ferramentas de e-mail, tipo o Outlook, que eu estou usando aqui agora, eles têm algumas métricas para identificar spam. E uma dessas métricas são assuntos escritos do jeito que você escreveu aqui, Rafael, com as letras todas em maiúsculo. Então, tem um problema escrever desse jeito. Evita escrever assim, tá? Eu pensaria em uma frase para colocar aqui, Rafael, para não ficar simplesmente palavras. Então, vendas, produtividade e motivação. Não tem problema você mandar assim. Como eu disse, o assunto do e-mail não é o mais relevante, mas eu vou tentar dar uma ajuda para você aperfeiçoar um pouquinho esse assunto. Então, eu tentaria dar uma estigada aqui no assunto do e-mail. Por exemplo, te ajudo a potencializar suas vendas, ou aumente a produtividade da sua equipe, ou essas frases que eu falei, presta atenção, te ajuda a potencializar suas vendas, aumente a produtividade da sua equipe. Frases clichê. Acabei de falar 2 frases clichê, só que eu estou jogando ideias aqui. Modela essas frases para instigar. Frase clichê não instiga. Precisa ser uma frase curiosa, que instigue, tá? Então, essa é uma dica que, apesar do assunto, como eu disse na semana passada, não ser algo tão relevante a ponto da pessoa abrir o e-mail ou não por causa do seu assunto, até porque essa pessoa, no seu caso, por isso você deve estar se perguntando aí, se você acessa seus e-mails por celular, você deve estar se perguntando, como assim não é importante? Se eu vejo um e-mail no meu celular que tem um assunto ruim, eu não vou nem abrir. Calma, a gente está falando de um gerente de RH. Eu estou passando dicas para você fazer uma abordagem, uma prospecção de uma empresa, não uma pequena empresa, nenhuma média empresa, nenhuma microempresa, uma grande empresa, uma multinacional. Então, pela minha experiência, essas pessoas não ficam abrindo e-mail no celular. Essas pessoas abrem o e-mail aqui no computador. E quando elas estão no computador, elas já conseguem até ver uma prévia do seu e-mail sem nem mesmo abrir. Elas não julgam, pela minha experiência, tá? E até pelo que eu faço também. As pessoas não costumam, no computador, decidir se vão abrir o e-mail ou não pelo assunto do e-mail, e sim pela prévia. Eu vou mostrar aqui. Eu já mostrei isso daqui 1 milhão de vezes, mas vou mostrar aqui para vocês também. Então, aqui, ó. Essa terceira coluna aqui da esquerda para a direita é o que eu chamo de prévia. Então, aqui eu já consigo ver uma parte do e-mail do Rafael. Eu, pelo menos, eu percebo que os meus clientes, e eu percebo que as pessoas, quando eu trabalhava em uma empresa também, elas analisam se vão abrir o e-mail ou não por aqui. Por aqui eu já vejo se é um spam, por aqui eu já vejo se é um e-mail da minha empresa, se é algo importante para ser aberto. E aí eu abro ou não, tá bom? Então, por isso que eu disse que o assunto que aparece bem aqui, eu não sei se vocês estão vendo a setinha, o cursor do meu mouse, mas o assunto aparece bem aqui, ele não é tão relevante. E aí ele aparece aqui também na prévia. Mas se eu já estou na prévia, eu vou ler o conteúdo, não o assunto. Porém, fica a minha dica para você criar uma frase aqui, Rafael, voltada para venda, voltada para produtividade, instigante. Meu trabalho aqui é ajudar vocês a aumentar as possibilidades, então isso aumentaria a sua possibilidade. Sobre o conteúdo do e-mail do Rafael, você que talvez está me assistindo pela primeira vez deve estar se perguntando, caraca, Lucas, mais uma frase? Por que só uma frase no e-mail? Eu sempre indico para todos os palestrantes que eu tenho oportunidade de ajudar, que o ideal é que ele coloque uma frase só no e-mail de prospecção dele. Primeiro, porque as empresas, os gerentes de RH, as pessoas ali dentro do corporativo, não estão acostumados a receber o e-mail de uma frase. Isso foge totalmente do padrão. E simplesmente por quebrar o padrão, você acaba tendo a atenção daquela pessoa. Como assim? Ela está rolando a caixa de e-mail delas, tem um monte de textão, de repente uma frase só. Ela inevitavelmente vai ler aquela frase, porque quebrou o padrão e porque é algo curtíssimo. Quanto tempo leva para você ler uma frase? É só você bater um olho e praticamente já leu aquele negócio ali. Então você, aumenta suas chances de ter a atenção. E o que a gente está tentando comprar aqui, a atenção do cara. Você aumenta suas chances de ter a atenção do gerente de RH. Beleza? Agora, o segundo ponto, depois de você escrever só uma frase, é você ter uma frase instigante.
E eu acho que aqui foi o seu erro, Rafael. O Rafael escreveu o seguinte: o melhor investimento estratégico que uma empresa pode fazer é investir em capital humano. Concordo, acredito que as empresas, os meus clientes também concordam com isso. Eles acham importante, porque senão eles não tinham, as grandes corporações não teriam uma verba separada anualmente para treinamento e desenvolvimento de pessoas. Senão grandes empresas não teriam universidades corporativas. Senão grandes empresas não contratariam treinamentos, não contratariam palestras. Então, tanto eu quanto os meus clientes também concordam totalmente com o que o Rafael escreveu aqui. Mas qual é o grande problema da frase do Rafael? Qual problema vocês acham que tem aqui? Escreve aí nos comentários. O grande problema da frase do Rafael é que tá padrão. É uma frase que beira o clichê. O melhor investimento estratégico que uma empresa pode fazer é investir em capital humano. Deixa eu pensar. Bom, a Valquíria escreveu aqui no Instagram, não gerou curiosidade. Exatamente, Valquíria. Não gerou nenhuma curiosidade. Eu vou fazer uma coisa aqui que não estava no script, eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos eu não tenho aqui no meu e-mail. Bom, depois outro dia eu separo para vocês então alguns exemplos de posicionamentos, que é justamente essa frase que deve ir no e-mail de um palestrante, posicionamentos de palestrantes. Lembrando aqui de cabeça, eu tenho o posicionamento de uma aluna minha, que é a Juliana. A Juliana, ela é cadeirante, e ela, antes de ser cadeirante, porque ela acabou indo para a cadeira de rodas por causa de uma complicação que ela teve. Mas antes, o principal hobby dela era subir montanhas, escalar montanhas. Ela era alpinista, ela e o marido dela, o Guilherme. E os dois gostavam muito de subir montanhas. Acabou que ela teve uma doença que acabou levando ela para a cadeira de rodas. E aí, na cadeira de rodas, o Guilherme, marido dela, chegou para ela e falou assim: Ju, me fala a coisa que você mais gosta de fazer. O que você mais gosta de fazer? Eu vou fazer isso com você. Fala aí o que é. Aí ela falou: escalar montanhas. E aí o Guilherme, que é engenheiro, deu os pulos dele para conseguir ajudar ela a escalar montanhas. Porque como ela escalaria a montanha numa cadeira de roda? Teria que ter um monte de pessoas. A cadeira de rodas não é feita para aquilo. Um monte de pedra no meio do caminho, trilha, buraco, barro. Como eles fariam isso? Foi aí que o Guilherme teve aí a ideia de projetar uma cadeira de rodas específica para escalada. Uma cadeira de rodas que é um híbrido entre cadeira de rodas e carrinho de mão. Tem dois bracinhos assim, que nem um carrinho de mão para empurrar. Do outro lado, tem uma alça para as pessoas que vão com eles ajudar também, puxando. É uma cadeira de roda mais resistente, é uma cadeira de roda que a Ju consegue ficar ali confortável. Eu não sei se confortável, porque eu nunca andei, né? Mas aparentemente confortável e ainda consegue viver aquilo. Essa é uma história de superação que eu não vou conseguir transmitir o quão forte ela é aqui contando para vocês. Porque tem muito mais coisas do que eu estou falando aqui para você. Mas aonde eu quero chegar? Essa história, ela acabou indo parar no Fantástico. A Juliana e o Guilherme foi parar no Fantástico. E o que eu sempre digo para vocês é o seguinte: palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. Se você não desperta interesse, você não vai vender palestras. Então você que está pensando em ser um palestrante, você que já é um palestrante, é só pensar. As palestras que você já fechou, ou as pessoas que já elogiaram uma conversa que você teve com aquela pessoa, não precisa nem ser uma palestra, ou sei lá, uma apresentação que você fez na sua empresa, você só chegou até aquela apresentação, você só chegou àquela palestra porque alguém antes se interessou em te convidar porque sabia que você manjava muito daquele assunto. Ou seja, se interessou em te ouvir e levar você para falar para pessoas que iriam ouvir aquilo que é incrível, que só você sabe falar daquele jeito, que brilha os seus olhos e você acaba conseguindo fazer outras pessoas brilharem os olhos também. Então, toda palestra que você já deu, ou qualquer coisa que se encaixe perto de uma palestra que você já fez, só aconteceu porque alguém se interessou em te levar para aquele lugar. Palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. Se você hoje tem dificuldade para vender suas palestras, se você tem até facilidade para fazer palestras gratuitas, mas não consegue faturar com palestras, significa que você tem uma grande dificuldade, um grande problema em despertar interesse em possíveis clientes. E é isso que você precisa focar. Não na quantidade de conteúdo que você está produzindo para suas redes sociais, não em, sei lá, entrar em agências de palestrantes. Esse é o caminho errado. Esse é o caminho que vai te gerar frustração. Porque, por exemplo, você vai pedir para entrar numa agência de palestrante e alguns vão pedir para você pagar para entrar lá. Outros
vão falar que, sei lá, não dá para colocar. Outros vão te ignorar. Outros vão te colocar lá, mas mesmo lá você não vai ter resultado. E adivinha por quê? Porque palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. E se você não está conseguindo despertar interesse, você não vai conseguir vender palestras. Então, a primeira coisa que você precisa focar é em como eu começo a despertar interesse. E o que eu sempre falo para os meus alunos lá nos nossos treinamentos é: o ponto inicial para despertar interesse é criar um posicionamento. A partir do seu posicionamento é o que você vai... o seu posicionamento é o núcleo do qual você vai desmembrar toda a sua comunicação. O seu posicionamento é a frase curiosa que quando você falar, todo mundo vai querer ouvir mais sobre você. No caso da Juliana e do Guilherme, o posicionamento, ou seja, a frase que eles escrevem nos e-mails deles é a seguinte: eu subo montanhas mesmo numa cadeira de rodas e quero te ajudar a subir as suas montanhas metafóricas. Eu subo montanhas mesmo numa cadeira de rodas e quero te ajudar a subir as suas montanhas metafóricas. Não é clichê, não é comum, é curioso e é inspirador. Eu vou falar de novo e eu quero que você preste atenção nos sentimentos que essa frase gera em você, tá? Então presta atenção. Eu subo montanhas mesmo numa cadeira de rodas e eu quero te ajudar a subir as suas montanhas metafóricas. Talvez você não saiba descrever, mas eu tenho certeza que você sentiu algo ao ouvir isso que eu acabei de falar. E esse algo que você sentiu é o cheiro da essência do que apaixona a Juliana e o Guilherme. Isso que eu falei é lindo, né? Fala a verdade. Coloca aí nos comentários. Isso que eu falei é lindo. Porque você, com uma frase, precisa ser capaz de exalar a sua essência, exalar aquilo que te apaixona. Você não é apaixonado por subir em cima do palco, por compartilhar conhecimento, por transformar pessoas? Então, você precisa transpirar essa sua paixão. E nunca que você vai conseguir transpirar sem se esforçar. Por exemplo, você vai na academia, só de entrar na academia você sua? Não, né? Você precisa puxar peso, puxar ferro, pegar o supino, colocar 20 quilos de cada lado, bum, 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 bum. E na esteira, correr lá 3 quilômetros. E aí sim você vai começar a suar, você vai começar a exalar, você vai começar a molhar a camisa de suor. Não dá para entrar na academia e já sair suado, isso é impossível. Da mesma forma, não dá, Rafael, para eu falar uma frase que poderia colocar aqui no seu e-mail, porque essa frase... Ou seja, esse seu posicionamento, ele precisa antes de mais nada, e é isso que vai tornar você e a sua frase totalmente diferente de qualquer outro palestrante que fala sobre vendas, produtividade e motivação. A primeira coisa, ela precisa estar baseada na sua história. Veja no caso da Juliana e do Guilherme. Subo montanhas mesmo numa cadeira de rodas. Existem outras montanhistas que estejam numa cadeira de rodas e subam a montanha também. Existem outras pessoas, possivelmente, não conheço. Mas é provável que tenha. Ou seja, a Ju não é a única, mas ela é a única a se posicionar dessa forma. Eu subo montanhas mesmo numa cadeira de rodas, quero te ajudar a subir suas montanhas metafóricas. Ela fala isso ao invés de falar palestras de motivação e superação, te ajudam a superar seus limites. Você precisa superar seus limites para alcançar objetivos mais altos. Olha como isso parece até piada na frente dessa frase que a Ju criou. Você consegue entender? Então, primeira coisa, precisa ser baseado na sua história. Segunda coisa, aí sim você vai trazer a sua especialidade. Quando você baseia a sua apresentação, Rafael, na sua especialidade, como você colocou aqui, o melhor investimento estratégico que uma empresa pode fazer é investir em capital humano, ou seja, você é apto a conseguir ajudar as pessoas dessa empresa, né? Então, aqui nem ficou tão claro qual é a sua especialidade. Então, a gente está vago de essência, a sua frase está vaga de essência. Eu não consigo sentir o suor, a essência do Rafael aqui, e está vago de especialidade também. Então, quando a frase ela só tem especialidade, fica muito padrão. Fica o palestrante motivacional, né? Fica o coach, fica o inteligência emocional. Tem você e mais 1000. Agora, quando você traz a sua essência... E aqui tem um problema, se você falar só sobre essência, pode ficar motivacional demais. E aí também fica vago, fica subjetivo. Eu preciso fazer uma aula só para falar sobre posicionamento, tá? Não dá para explicar ele aqui, estou fazendo resumo. É por isso que o posicionamento, ele é sua essência, sua história, mais a sua especialidade. Quando você pega os seus principais pontos dentro da sua história, que mudaram a chave para você, que fizeram você se apaixonar pelo que você fala. Lista eles, enumera e une
Começa a testar combinações desses bullet points com a sua especialidade, com vendas, por exemplo, com produtividade, por exemplo, com motivação, por exemplo. Você aumenta as suas chances de, ao unir essas possibilidades, criar essa frase. Olha só a fórmula. Faz uma lista, possíveis pontos que poderiam exalar sua essência, momentos da sua vida que caíram a ficha para você de algo, momentos da sua vida em que você acredita que foi o ponto de virada para que você falasse sobre o que você fala, e coloca ali, não o tema do que você fala, mas coloca características interessantes da sua especialidade. Por exemplo, dentro de vendas a gente tem prospecção. As empresas se importam com prospecção. Prospecção é um ponto de dificuldade muito grande dentro das empresas. As pessoas não gostam de fazer prospecção. Apesar de prospecção ser uma porta de entrada, uma puta porta de entrada às vezes para uma empresa de novos clientes. Então é necessário, muitas pessoas não gostam, é o que você poderia falar. Aqui já é um primeiro ponto que você poderia colocar na sua lista. Quais outros pontos dentro de vendas você conseguiria enumerar? Listou os dois? Une. Tenta criar frases que desperte curiosidade, que desperte sentimento. Precisa sentir algo quando você fala aquilo. E o que eu sinto nessa frase do Rafael? O melhor investimento estratégico que uma empresa pode fazer é investir em capital humano. Você percebe como não tem muito sentimento? É robótica. É uma frase robótica, ela não é uma frase orgânica, ela não é pele, eu não consigo sentir ela, beleza? Então fica aí a dica para vocês em relação à frase. O posicionamento de vocês vai ser essa frase que precisa estar no seu e-mail. Tem um posicionamento aí de um aluno dessa última turma do MBA do Palestrante, que foi até o aluno destaque do MBA, o Léo. O Léo, ele tem... Eu vou contar o posicionamento dele antes de falar a história dele rapidamente. Olha o posicionamento do Léo. Eu era o mais burro de todos e quase tirei a minha vida por causa disso. Quero te ajudar para que não aconteça o mesmo dentro da sua empresa. É algo desse tipo. Eu era o mais burro de todos e quase tirei a minha vida por causa disso. Quero te ajudar a não acontecer isso dentro da sua empresa. Essa segunda parte eu acho que é um pouco diferente. Mas o que chama mais atenção, e é por isso que ficou gravado na minha cabeça, ó. Eu esqueci a segunda parte, que é algo mais técnico, algo mais direcionado para o corporativo. Mas a primeira frase ficou gravado aqui. Quando você tem uma frase que é impactante, vai acontecer essa mesma coisa que aconteceu com o Léo aqui na minha cabeça. A frase, o posicionamento de vocês vai ficar gravado na mente do cara, do gerente de RH. Você acha que aquele textão que os palestrantes costumam enviar no e-mail deles, de apresentação, fica gravado na mente do gerente de RH? Não. E aí você já está alguns passos na frente desses caras. Porque se você gravou a sua frase aqui, ou parte da sua frase aqui na mente do cara, você já está na frente de quem não conseguiu fazer isso. Olha esse posicionamento do Léo. Eu era o mais burro de todos e quase tirei a minha vida por causa disso. O Léo, ele tem DTS, sei lá, esqueci o nome, mas é uma disfunção que faz ele ter dificuldade para aprender. Então, ele não aprende da maneira convencional. E ele sofreu muito na escola por causa disso. Todo mundo chamava ele de burro. Ele disse que burro era o apelido menos ruim que ele recebia na escola. E isso ficou gravado tão forte na cabeça dele que ele trouxe para o posicionamento. E quando cara, presta atenção nisso, palestrante. Olha o Léo aí. Léo, coloca aí o seu posicionamento. Tô falando aqui para o pessoal o seu exemplo. Coloca aí o seu posicionamento nos comentários. Então, olha que interessante. Eu, gerente de RH, estou aqui respondendo aos meus funcionários, respondendo a galera aqui da minha empresa, colocando aqui as minhas tarefas em dia. De repente, eu recebo um e-mail com uma só frase que está escrito: eu era o mais burro de todos. Oxe, como assim? Você percebe como isso é forte? O e-mail, palestrante, a sua frase, fica a dica, Rafael, a sua frase precisa despertar o efeito oxi. A pessoa, quando olha a sua frase, precisa falar: oxi, como assim? O que é isso? E ao sentir essa curiosidade, ela vai abrir o seu Media Kit. Então precisa despertar o efeito oxi. O posicionamento do Léo já tem esse começo. Eu era o mais burro de todos. Oxi, como assim o mais burro de todos? Como assim quase tirou a vida por causa disso? Quero saber mais. Bum, abriu o Media Kit. Então tá aí, frase, Rafael. Precisa criar um posicionamento mais forte, tá? Vamos abrir agora o seu Media Kit para analisar. Boa! Então, eu nem cheguei a abrir o seu Media Kit. Essa é a primeira vez que eu vejo o seu Media Kit, Rafael. Quem tá aí no YouTube, galera que tá no Instagram, eu tô compartilhando a minha tela no YouTube, no canal do YouTube.
O canal é Fica Dica Palestrante. Lá vocês vão poder ver esse Media Kit que eu tô analisando, tá? Não esquece de deixar a curtida de vocês. Como eu já disse, negar curtida para canal pequeno é que nem negar água para criança. Não vai perder o céu porque negou curtida para mim, viu? Vamos lá, Rafael Bustamante, palestras corporativas, já tá aqui. Tira esse palestras corporativas, Rafael. Segunda coisa, foto. A foto tem que preencher a primeira página. Terceira coisa, a sua foto tem que responder ou complementar a frase que você escreveu lá no e-mail. Lembra que é uma conversa. Imagina, você não está conversando com alguém sobre garrafinha, você está conversando com a pessoa sobre garrafinha e de repente muda para guarda-chuva. Então, a conversa ela precisa fluir no mesmo assunto. A gente está aqui no assunto do seu posicionamento, da sua essência. Ou seja, abrir o seu Media Kit, primeiro slide, precisa ser uma foto que converse com aquele posicionamento. Por exemplo, eu estava dando exemplo aqui do Léo agora. A primeira foto do Léo é ele deitado assim em cima de um monte de certificados que ele tem. Então, olha que legal. A frase dele estava escrito: eu era o mais burro de todos e quase tirei a minha vida por causa disso. E aí, a primeira página do Media Kit é uma fotona e ele assim deitado em cima dos certificados que ele já tirou. Olha a ideia, o segredo é criar isca sobre isca. Cada vez mais o seu prospecto, o seu possível cliente vai querer, ele quer, só que ele quer porque você construiu. Se você não constrói de maneira lógica, ele vai ficar para o acaso esse caminho que ele vai seguir. Mas você é capaz de manipular o caminho que o seu possível cliente vai seguir em relação à sua apresentação. Então, de acordo com a forma como você criou seu e-mail, criou seu Media Kit, você deve manipular para que o cara sinta curiosidade na sua frase, abra o seu Media Kit, sinta curiosidade em ver a segunda página, terceira, quarta, quinta página. Beleza? Então, a dica para que isso aconteça é, já tira de cara palestra corporativa, você não tem que vender palestra aqui, você tem que vender você. Ou seja, só seu nome, foto gigantesca, com uma foto, com uma pose, ou sei lá, com contexto que contextualize a sua frase. Então, essa foto, apesar de estar fora do padrão, ela está solta. Além de estar pequena, ela está solta. Ela não está dançando junto com a frase, tá? Até porque a frase ela não está criada de acordo com, como eu disse, de acordo com o que deveria ser. O Media Kit, pessoal, eu acho que os próximos slides do Rafael, apesar de eu não ter visto ainda, eles vão ser todos nesse mesmo padrão. O seu Media Kit é foto. O Media Kit é todo sobre imagens. Ele é totalmente visual. Então, ele precisa ser preenchido com muitas fotos e fotos de alta qualidade. De novo, pegando o exemplo do Léo. Ele colocou aqui nos comentários o posicionamento dele certinho. Ó. Já me senti a pessoa mais burra de todos e quase acabei com a minha vida. Não deixe acontecer o mesmo com a sua empresa. Então, o contexto do posicionamento do Léo é essa ideia de, a mais impactante da frase dele, é a ideia de, eu já fui o mais burro de todos e quase eu tirei a minha vida por ser o mais burro de todos. Ou seja, lá no Media Kit dele, ele tem que ter fotos que conversem com isso em todas as páginas. Então, tem a foto em que o Léo tá lá com o chapéu de burro, tem a foto em que o Léo tá deitado assim nos certificados dele, tem a foto em que o Léo tá palestrando, tem a foto em que o Léo tá na escola, na cadeira da sala de aula. Então, o Media Kit dele, ele é todo uma conversa com o posicionamento. O Media Kit do Rafael aqui, no caso, ele tem mais... Olha esse slide, presta atenção nesse slide. Ele está composto mais de espaço vazio e menos mal, que esse espaço vazio tem algumas cores que o Rafael combinou ali, então isso é menos mal, mas ele tem pouca riqueza de fotos. E isso torna o seu Media Kit menos interessante. Então, primeira coisa que já despenca a qualidade do seu Media Kit, Rafael, ele não está conversando com o seu posicionamento, porque não existe um posicionamento. Segunda coisa, as fotos que você usa não estão despertando interesse, já que não tem um posicionamento, ficou tudo solto, né? Então, além das fotos estarem pequenas, além das fotos estarem soltas, tipo, não está despertando interesse. Vamos ver o que você escreveu aqui. Como seria se sua equipe tivesse habilidades para acelerar os resultados da empresa? Porque a maioria dos colaboradores sabe o que tem que ser feito e não fazem. Já imaginou se você pudesse motivar toda a sua equipe? Primeira dica que eu dei lá atrás. Seu Media Kit de prospecção deve vender você e não sua palestra. Aqui era para ter sua mini bio e não uma dedinho na ferida para o cara contratar sua palestra. Isso você vai fazer lá no Media Kit de vendas. Depois que esse cara já te conhecer,
depois que esse cara já se sentir curioso sobre você, já tiver com a sua frase gravada aqui na cabeça dele, depois de você já tiver enviado alguns e-mails marketing para ele, e você já ter um certo relacionamento com esse cara, aí, bum, você manda o Media Kit de vendas e esse dedinho na ferida é top para o seu Media Kit, porque o cara já te conhece, tá? Então, aqui a segunda página deveria ter sua mini bio. Esse é o ponto, além das fotos. Texto um pouquinho menor, tá? Muito grande esse texto aqui. Aqui você coloca a sua mini bio. De novo, texto um pouquinho menor. De novo, foto. Essa foto aqui, por exemplo, se você colocasse essa foto aqui no seu Media Kit, nessa página inteira, ou seja, seria uma página toda preta, a sua foto um pouquinho maior e o seu texto ali, a sua mini bio menor e mais no canto, ficaria muito mais bonito. Acho que ela aumentaria gigantescamente a estética dessa página aqui, ao invés de colocar do jeito que você colocou, tá? Deixa eu ler rapidinho o que tá escrito. Rafael Bustamante é empresário, começou a trabalhar com office boy e hoje possui empresas no ramo da educação e automotivo. Veja bem, primeira coisa, tá? Por isso que eu digo que é muito difícil a gente fazer algo sem um núcleo, sem um posicionamento. Porque tudo que você criar deve conversar com o seu posicionamento, deve conversar com isso daqui que é a sua essência e fez você gerar todo o seu conteúdo, toda a sua mini bio, as suas fotos, os seus vídeos nas redes sociais, que fez você gerar tudo, tá? Então, quando você tem um núcleo, um posicionamento, você não pode de jeito nenhum escrever ou falar sobre coisas que não tem nada a ver com o seu posicionamento. Nesse caso, você não tem um posicionamento ainda. Então, a dica que eu vou te dar é, você precisa, primeira coisa, cria um posicionamento, tá? Mas como, sei lá, alguma solução rápida, não coloque na sua bio nada que não vai levar você a interessar aquele cliente, algo que interesse aquele cliente. Então, você precisa desesperadamente aqui, já que você ainda não tem um posicionamento que seja o núcleo para criar outras coisas curiosas, e quando seu posicionamento é curioso, é difícil você criar coisas que não são curiosas, tá? É fácil, muito fácil criar curiosidade na sua mini bio, por exemplo. Pega o exemplo do Léo. Qualquer pessoa vai querer ler uma mini bio de alguém que escreveu era o mais burro de todos e quase tirei a minha vida por causa disso. Na mini bio dele, ele vai escrever algo relacionado a isso. Fica fácil criar algo curioso a partir do seu posicionamento. Mas quando você não tem, tenta, sei lá, criar algo que seja interessante aqui. Aqui o comecinho já não tá. Rafael Bustamante é empresário, começou a trabalhar com home office e hoje possui empresas no ramo da educação e automotivo. Tá vendo como tá truncado? Então, voltamos lá do e-mail. Apesar do seu e-mail estar curtinho, aquela frase não desperta curiosidade. Ela é uma frase curtinha, pode ser que por ser curtinho até abriria o seu Media Kit. Quando eu abro o seu Media Kit, a primeira página ela já está oferecendo palestras. Então, caramba, mais um palestrante tentando me vender alguma coisa. Não sei se eu iria para a segunda página. Se eu vou para a segunda página, fotos pequenas, algo que não está visualmente atraente e ainda está vendendo palestra de novo aqui na segunda página. Você percebe como cada vez mais vai diminuindo o meu tesão em querer conhecer mais sobre a história do Rafael? Totalmente o contrário do que deveria acontecer. Precisa ir aumentando a minha vontade de querer em saber mais sobre o Rafael, tá? E aí aqui, essa primeira frase aqui acaba diminuindo mais ainda porque está padronizada. É o idealizador do treinamento velocidade máxima, acelerando seus resultados, vendendo de novo, onde ensina técnicas testadas para que as pessoas sejam mais produtivas e consigam tirar seu objetivo do papel. Anota em site, Rafael. De onde surgiu esse treinamento velocidade máxima? Eu tenho certeza que você não estava dormindo um dia e no outro dia falou, vou criar um velocidade máxima, vou criar uma palestra de treinamento, vou chamar de velocidade máxima. Ou sei lá, com certeza que você não estava no cinema assistindo Velozes e Furiosos, saiu do filme e falou, já sei, o nome do meu treinamento que eu vou criar amanhã, vou sair da minha empresa, vou criar o treinamento de velocidade máxima. Não, esse treinamento é resultado de algo dentro da sua história. Como que eu sei disso? Eu falo com vários palestrantes todos os dias. Eu conheço a história de muitos palestrantes, mas muitos palestrantes. E eu sei que a palestra deles, ou o que levou eles a palestrar, em alguns casos, a história é tão inspiradora que pessoas vão atrás deles. Palestras são consequência da quantidade que você desperta nas pessoas, de interesse que você desperta nas pessoas. Ou seja, a história do cara era tão interessante que vieram atrás dele. Então, sempre tem algo antes que me fez o palestrante criar isso. Tem algo antes que fez você criar esse treinamento aqui, Rafael. E esse algo antes é algo que tem muito mais chance de exalar a sua essência do que o que você escreveu aqui. Então, tá aí uma dica, cavuca dentro desse buraco, você vai achar alguma coisa, tá? Onde ensina técnicas testadas para que as pessoas sejam mais produtivas e consigam tirar seus objetivos do papel.
Criou também 2 e-books voltados para desenvolvimento pessoal. É palestrante, especialidade em produtividade, vendas e motivação. Acho que já deu para entender, né? Padrão, chato, não tá despertando interesse. Toda vez que vocês não conseguirem exalar a paixão de vocês no texto, no e-mail, no conteúdo, e isso vai ser muito difícil se vocês não tiverem um núcleo curioso originando todos esses conteúdos que vocês estão gerando, inevitavelmente vai ser chato. É difícil ser interessante. É difícil demais. E é por isso que nos nossos treinamentos, antes de tentar vender, eu já ensino o palestrante a criar essa curiosidade, que ele não vai conseguir vender se ele não desperta curiosidade, desperta interesse, tá? Então aqui, essa bio tá truncada, tá chata, viu, Rafael? Aí o problema aumenta mais ainda, porque você traz mais texto. Então, já li texto aqui, aqui tem mais texto. Tá melhor do que o do Rodrigo da semana passada, porque o Rodrigo ele colocou muito texto dentro de poucos slides. Aqui você espalhou os textos, mas ainda tem muito, e esses textos não estão interessantes, então acaba se tornando problema. Nos últimos anos, dedicou-se a ajudar a empresa através de palestras corporativas. Seus treinamentos de palestras conseguiram ajudar. Isso daqui é um Media Kit de vendas, né? E um Media Kit de vendas que não desperta interesse. Não é um Media Kit ideal, ou seja, não é um Media Kit ideal para se apresentar. Como funciona a palestra? Ele está apresentando palestra, Media Kit de vendas. Para qual empresa serve a palestra? Total Media Kit de vendas. Ó, no caso, o seu Media Kit de prospecção deveria ter só essa página aqui, falando sobre sua palestra, Rafael. E ainda, eu diminuiria, você está falando sobre 4 palestras aqui, eu diminuiria para 2. Pega as suas 2 principais palestras e deixaria aqui com essa sinopse curtinha que você criou. Isso daqui ficou legal. Então, esse é o único slide que ficaria no seu Media Kit de prospecção, só 2 palestras com essa pequena sinopse que você colocou. É óbvio, numa estética de Media Kit um pouco diferente do que você colocou aqui para aumentar as chances de despertar interesse e curiosidade. O que falam da palestra? Se for texto, não coloca porque eu tô te conhecendo. Você já conheceu alguém que não para de falar? Já conheceram essa pessoa? Você vai conversar, a pessoa fala. Eu sou um cara que fala pouco, por incrível que pareça. Live aqui já tem 1h02, eu sou um cara que fala pouco. Não gosto de ficar conversando numa roda que, sabe, aquele assunto não me instiga, não me interessa, eu fico calado, ou até eu mexo no celular. Então, quando tem alguém que fala muito e assunto que, principalmente, que não me interessa, aquilo fica chato para mim. E esse mesmo efeito, ele acontece aqui no seu material de comunicação também. Você está se apresentando para alguém, é texto atrás de texto. Por isso que eu falo que o Media Kit ele é um material visual, porque as suas fotos precisam falar mais do que os seus textos. Pouco texto, muita foto. Muita foto interessante. Não adianta ter foto igual. Precisa ser muita foto interessante. Lucas, o que é foto interessante? Foto interessante são fotos baseadas no seu Media Kit. Essa live está muito longa, mas eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Márcio Balas, esse cara aqui é incrível. Ele é palhaço. Muitas empresas contratam esse palhaço, tá? Por quê? Porque ele não fica falando para as empresas, sou palhaço, faço mágicas, quero ajudar você a trabalhar, soltar a sua equipe. Não, olha qual o posicionamento que ele vende. Olha que foto incrível. O que essa foto te transmite? Dificuldade na resolução de problemas. O cara tá de terno, conversando com o corporativo, nariz de palhaço, transmitindo a essência dele. Olha o rosto dele, dificuldade, cubo mágico, algo difícil. A percepção que o cubo mágico joga para sua cabeça é o quê? Algo difícil de ser solucionado, né? Ele aqui com nariz de palhaço. Esse é o tipo de foto que vocês precisam criar. Imagina se essa fosse a primeira foto da primeira página do Media Kit do Márcio Balas. E no e-mail dele tem algo escrito tipo assim, sou um palhaço e quero te ajudar a melhorar a criatividade da sua equipe. Beleza? Curioso, abriu o Media Kit dele. Primeira foto do Media Kit, essa daí, escrito do lado, Márcio Balas. Você vê, Rafael, como tem muito mais isca? Ele me faz querer conhecer muito mais do que a frase e a primeira foto que você utilizou. E é óbvio que era mais provável que você criasse algo assim, ó. Eu dificilmente vou falar para vocês, o problema não é o Rafael, tá? Eu dificilmente encontraria um palestrante que conseguiria encaixar essas pecinhas do jeito que eu falo que precisa ser. Até porque a galera que faz parte do meu treinamento demora mais ou menos 2 semanas para criar um posicionamento. Não é fácil criar um posicionamento. Curioso, interessante, que
interessa o corporativo. Não adianta ser só curioso e não interessar o corporativo. Interessa o corporativo. E depois disso, criar fotos que conversam com esse posicionamento. Isso não é coisa fácil. Isso é bastante difícil. Então, esse é um tipo de foto para você que está pensando aí, caraca, Lucas, mas fala aí, foto diferente tá aí. Esse é um tipo de foto que fala com curiosidade, que fala sobre resolução de problemas, que combina totalmente com o perfil do Márcio Balas e que conversa com o corporativo, entendeu? Fotos, o seu Media Kit precisa ser recheado de fotos desse tipo, beleza? Pouco texto, muita foto. Aqui alguns parceiros, tá tudo muito grande no seu Media Kit, tá, Rafael? Precisa dar uma diminuída, porque quando eu coloco aqui grandão, você vê como parece um slide do Play Center, ó. Parece um slide do Play Center porque tá muito boom, tá muito, não é cômico que fala, mas tá muito grande, muito impactante. Precisa ser algo mais sofisticado, sabe? Algo menor, mais delicado, um pouquinho mais delicado para despertar, para combinar com a comunicação da empresa. Não adianta ser interessante. Precisa conversar com a linguagem do corporativo. E grandes empresas multinacionais não contratam qualquer serviço. E eu sei que sua palestra não é qualquer uma. Mas antes, você precisa transmitir a sensação de que não é qualquer uma. Quando o palestrante utiliza um Media Kit que transmite uma percepção de que ele parece ser iniciante, isso gera um problema para você. Porque automaticamente eu vou achar que você é um iniciante. Simplesmente porque eu tirei uma conclusão, uma primeira impressão a partir do seu material. Primeira impressão totalmente errada, né? É por isso que você precisa construir o seu material e a sua comunicação antes de conversar com a empresa. Porque você pode, fazendo isso, aumentar ou diminuir suas chances de fechar negócios. Então, isso daqui está muito grande, muito impactante, muito parque de diversão. Precisa transmitir uma impressão diferente. E aqui os contatos, sempre utilizem escrito, no caso dos contatos. No caso do Rafael, ele colocou até hiperlink, ó. Se eu clicar, vai direto para os contatos dele. E nunca coloquem QR Code aqui. A gente precisa facilitar a vida do gerente de RH. Então, ele precisa entrar em contato com você? Ele só clicaria aqui no caso do Rafael e já abriria um e-mail. Vamos ver se vai abrir aqui, ó. Já abriria um e-mail com o contato do Rafael. Então, a gente precisa facilitar a vida do gerente de RH. A dica que eu dou aqui nesse último slide para você, Rafael, é só colocar esses 2 primeiros contatos na frente. Seu telefone, seu e-mail e abaixo as suas redes sociais. Porque o que você quer? Que o cara entre em contato com você. É mais importante que ele entre em contato com você do que ele entrar nas suas redes sociais, não é? Então, coloque esses 2 caras aqui na frente e, por último, as suas redes sociais. Bom, acho que eu falei pra caraca aqui, 1h10 de live. Escreve aí, Rafael, se deu para dar uma ajudada. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu pedi a dica de vocês sobre a reação, né, sobre essa ideia que eu estou tendo de reagir a algumas palestras, alguns TEDs, alguns trechinhos de palestras que eu vejo no YouTube. E dentro desse vídeo, sei lá, contextualizar se essa palestra ela interessaria ao corporativo. Isso pode ser importante para você, porque de repente você tem uma palestra parecida com essa que eu analiso, e aí você já pode pegar as sacadas que eu passo para incrementar dentro da sua palestra. Então eu vou pensar nesse projeto e pode ser que nas próximas semanas ele apareça aqui para vocês. Rafael, espero que eu tenha te ajudado, espero que tenha gerado alguns insights para vocês aí que estão me acompanhando. Não deixa de clicar aí no like, tá, por favor? Não vou parar de repetir isso. Like para um canal pequeno igual o nosso aqui é que nem água para criança. Se você nega o like, você nega água para criança também. Negar água para criança, ó, é pecado mortal. Então, cuidado, dá o seu like aí, deixa o comentário se você for gente boa ao quadrado. E eu espero ver vocês na quinta-feira, às 19 horas. Vai estar eu e o DJ aqui trocando ideia sobre mais um assunto do mercado de palestras. Espero que vocês tenham gostado, galera. Boa terça-feira para vocês. Tamo junto. Fui!